É isso que a Bíblia, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, tem dito o tempo todo. O versículo diz: Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse versículo é muito explícito e nos conta porque o mundo é do jeito que é hoje. Onde esse versículo diz, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, podemos estabelecer que o diabo está agora na terra. Mas isso não é a única coisa que diz. Também nos diz que desde que foi lançado à terra, o diabo está irado, porque o seu tempo é curto. Então, ele sabe que tem pouco tempo antes do fim do mundo, quando o Senhor Jesus retornará para resgatar seu povo de uma vez por todas e levá-lo para estar com ele no céu. Você pode entender por essas palavras que o tempo não é apenas curto para o diabo, mas também para nós aqui na Terra. Poderia ser esta a razão pela qual o diabo está introduzindo ativamente diferentes tipos de pecados e o mal deste mundo mais do que nunca antes? Acredito que seja esse o motivo. Lembre-se de que esse versículo não está falando sobre um evento futuro. Sim, o livro do Apocalipse está cheio de imagens, simbolismo e mensagens literais, e esse versículo tem um significado histórico e uma advertência profética. Veja que ele nos fala da guerra no céu quando Lúcifer, também conhecido como Satanás, o dragão ou o diabo, junto com todos os seus anjos, lutaram contra os outros anjos liderados pelo arcanjo Miguel. Os anjos de Deus derrotaram e expulsaram Satanás e seus próprios anjos, que mais tarde se tornariam demônios, do céu para a terra. Agora, tendo sido expulso, Satanás, sabendo que não pode derrotar Deus, pretende causar o caos na joia da criação de Deus, a humanidade, e causar estragos na terra. Eu me lembro de assistir a um documentário sobre a vida selvagem há alguns anos. Era de um rinoceronte que foi tranquilizado, capturado e levado para uma reserva para proteger sua espécie dos caçadores furtivos que os caçavam até a extinção. Pelos cálculos, esses especialistas em vida selvagem sabiam que tinham pouco tempo antes que o rinoceronte acordasse e machucasse qualquer pessoa que visse. E eles estavam certos. Assim que eles se acomodaram e correram para a segurança por cima das cercas, o rinoceronte acordou e atacou o especialista mais próximo, que conseguiu escapar e fechar o portão no momento em que o rinoceronte bateu nele. É assim que o diabo está operando agora. Como um animal furioso, recentemente libertado, ele está furioso por toda a terra, buscando furiosamente destruir tudo em seu caminho. Assim vemos, porque Pedro escreveu em sua carta aos santos, que nos inclui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Jesus também nos alertou em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O diabo não é um leão. Somente Jesus é chamado de leão da tribo de Judá na Bíblia. Porém, o diabo, assim como um leão, ou como um rinoceronte de que falei anteriormente, ronda a terra em busca de vingança contra Deus, desviando as almas da verdade. Além de seu tempo ser curto, o diabo também está furioso porque ele já foi um anjo de Deus e foi expulso do céu por rebelião e orgulho. E desde então, ele tem travado sua própria guerra contra o Senhor, enganando o mundo e levando almas à destruição. O diabo sabe que Deus ama sua criação, o homem, mas ele também sabe que Deus julgará o pecado e qualquer um que se afastar de Deus terminará em condenação. Foi por isso que ele veio e enganou Adão e Eva, tentando-os a comer o fruto proibido, virando-os assim contra Deus e fazendo com que trouxesse a ira de Deus sobre si mesmos. Foi assim que o pecado foi trazido ao mundo, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E é por isso que o pecado e o mal são desenfreados em todo o mundo hoje, independentemente de raça, origem ou posição social. O diabo espera levar a todos à condenação eterna através dos males, tentações e fraqueza da carne.
Contudo, vocês não precisam se preocupar, porque Jesus já conquistou a vitória para a nossa salvação na cruz do Calvário. Veja, embora Apocalipse 12:12 nos diga onde e por que todos os males, abominações e caos no mundo hoje estão aumentando, podemos encontrar conforto nessas palavras em 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E 1 João capítulo 4, versículo 4 também diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. As únicas pessoas que deveriam se preocupar com a ameaça do diabo na terra são aquelas que ainda não se renderam a Jesus. Enquanto a vida de Cristo estiver em você, você terá esperança de vitória sobre os enganos e males que o diabo lançará em seu caminho, pois através da sua fé em Jesus e na sua obra consumada na cruz, você agora é participante da vitória de Deus sobre o diabo. Como cristãos, nos consolamos com o fato de que Jesus já conquistou a vitória sobre o pecado e sobre Satanás, e através dele temos o poder de resistir às tentações e aos males deste mundo. Vamos, portanto, permanecer firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois ele prometeu que aqueles que se apegarem a ele até o fim serão recompensados por toda a eternidade. Podemos ver em Mateus, capítulo 24, versículo 13, o que Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Em outras palavras, Jesus é a nossa segurança. Nesses últimos dias, nesse curto espaço de tempo, antes de Deus encerrar tudo na história para sempre, haverá grandes problemas. Estes não são problemas causados por Deus, mas problemas causados pelo diabo como um ato final para desviar muitas almas. O mundo será envolvido por uma grande escuridão e os cristãos enfrentarão enorme oposição espiritual e tentações para comprometer a sua fé. Mas aqueles que permanecerem firmes na fé em Cristo serão preservados e libertos. Não perca o foco em Jesus, meu amigo e minha amiga. Lembre-se, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança. Não há esperança em nenhum outro lugar senão nele. A Bíblia nos diz que com Cristo em nós temos esperança de glória. Quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, ele chamou 5 delas de sábias e as outras 5 de tolas. Sim, eram todas virgens, conotando pureza, que é um símbolo da fé cristã. No entanto, o que tornou algumas sábias e outras tolas foi que um grupo carregava óleo extra para manter o fogo aceso e o outro não. E suas luzes se apagaram antes da chegada do noivo. Quando saíram para buscar óleo fresco e voltaram, já era tarde demais e a porta não estava mais aberta para elas. Nesses últimos dias, precisamos pedir a Deus mais sabedoria. A Bíblia nos diz que a sabedoria nos ajuda a aproveitar o tempo e aproveitá-lo ao máximo para não sermos pegos de surpresa. Quem são as pessoas que a Bíblia chama de sábias? Os sábios não são aqueles que apenas procuram ver os sinais da vinda de Deus. Não são eles que apenas se autodenominam cristãos. Não. Os sábios são aqueles que veem os sinais, mas se concentram mais em permanecer no Senhor do que em outras coisas. Veja, nesses últimos tempos, muitos adormecerão na fé. Muitos mais serão enganados e irão atrás de outras coisas fora de Deus. No entanto, você deve decidir se apegar a Jesus e permanecer firme na palavra. Jesus nos disse que nos últimos dias muitas pessoas alegarão ser o Messias. Alguns virão em nome do Senhor e enganarão a muitos. Mas como seguidores de Jesus, devemos lembrar que Deus já nos falou sobre isso. Nunca devemos ser enganados. Lembre-se que Jesus disse que naquele dia, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no seu reino. Ele disse que somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão. Devemos viver as nossas vidas como pessoas que estão prontas para o regresso de Jesus a qualquer momento, esperando que Ele cumpra a sua promessa para nós. Devemos nos alegrar cada vez que pensamos nisso. Por quê? Porque como os noivos que desejam se ver no dia do casamento, os santos estarão unidos ao Senhor para sempre quando Ele vier até nós. Então, mantenha seus olhos em Jesus. Continue buscando a Deus
conhecendo-o, orando e andando em sua palavra. Para sobrevivermos, devemos ser cheios e guiados pelo Espírito Santo. Se o Espírito de Deus habita em você, ele te guiará em Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Faça tudo ao seu alcance e com fé no poder de Deus para não perder o céu. Lá, você não terá que lidar com aquelas coisas com as quais lidamos todos os dias na terra. No céu, haverá verdadeira paz, verdadeira liberdade e possibilidades ilimitadas, não por alguns anos, mas por toda a eternidade. E então, há o inferno. Muitas pessoas que não acreditavam no céu ou no inferno só acabaram descobrindo mais tarde. O inferno não é um lugar para onde você queira ir. É dor, tristeza e tormento para sempre. Continue declarando sua fé com intrepidez e orando para os que não são salvos, voltem para o Senhor. Concentre todo o seu tempo e energia em fazer de Jesus o seu centro. Quando você fizer isso, os sinais ficarão mais claros, seu foco será mais aguçado e você poderá obter cada vez mais a graça de Deus para permanecer de pé, até que Ele venha e nos leve para estar com Ele no céu para sempre. Como seguidores de Cristo, cada evento em nossas vidas leva a algo. Acreditamos, oramos e compartilhamos o Evangelho de Deus para que quando o encontrarmos, Ele fique satisfeito conosco. A vida eterna é nosso objetivo final. Seguimos a vontade de Deus usando Jesus como exemplo para reivindicar um lugar no seu reino quando chegar a hora. Mas, além de encontrarmos o nosso Criador na vida após a morte, sabemos que chegará o momento em que Jesus voltará pessoalmente e se dará a conhecer a cada criatura viva. Deus se mostrou completamente em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, conforme narrado em João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o que está no seio do Pai, é quem o revelou. Estamos nos preparando para que quando descer e julgar a todos nós, Jesus fique satisfeito com a vida espiritual que levamos. Ele também estará aqui para nos ver e ouvir proclamar a glória e honra que ele merece. Imagine se Jesus nos visitasse nesse exato momento. Você acha que ele ficaria orgulhoso de quem você é atualmente? Tenho certeza de que haverá respostas variadas, mas de uma coisa tenho certeza: estamos em construção. Deus está continuamente nos ajudando a ser semelhantes a Cristo, porque um dia ele verá pessoalmente suas obras-primas. Em Apocalipse capítulo 2, ele disse especificamente à nação que praticava sua palavra para se apegar ao que tem até que ele venha. Da mesma forma, devemos nos apegar à nossa fé e nos alegrarmos enquanto esperamos no Senhor. A única pergunta a fazer é: como sabemos se a volta de Jesus está próxima? Aqui estão os sinais que você precisa observar, pois significam que a segunda vinda dele está próxima. O primeiro conjunto de sinais abrange a destruição da terra e de todos os seus habitantes. As manifestações disso incluem guerras, fomes, desastres naturais e doenças generalizadas. Mateus capítulo 24, no versículo 7, diz: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Isso significa que haverá uma série de guerras mais graves e fatais do que as anteriores na história. Hoje existem guerras civis e conflitos armados em curso, como as nações do Afeganistão, Ucrânia, Síria, Rússia e Etiópia. Ore sempre pelos nossos irmãos e irmãs em todas as nações envolvidas em conflitos. A Bíblia profetizou que haverá escassez global de alimentos, calamidades e pandemias também. Jesus descreve que os terremotos ocorrerão um após o outro, enquanto o livro de Lucas menciona pestilência ou doenças terríveis. Estas perturbações massivas trarão uma tremenda dor e perda de vidas em todo o mundo. Temos também sinais que são observados hoje nas pessoas e seus comportamentos. O primeiro sinal são as atitudes perversas. Isso se refere à moral que se deteriorou mais do que nunca. Em outras épocas, a chance de encontrar pessoas ruins era baixa. Não era todo dia que você podia ver alguém furando a fila, esbarrando em você sem um pedido de desculpas ou te esnobando abertamente. Porém, ultimamente, e como a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias, você já pode perceber que há mais maçãs podres do que boas. É o que diz Mateus capítulo 24, versículo 10. E então, muitos se escandalizarão, trairão uns aos outros e se odiarão.
Há mais ódio circulando, os princípios são mais corruptos, e o pior é que essas pessoas sequer sentirão vergonha disso. Mesmo agora, o diabo está sempre plantando pessoas e coisas que ajudam a propagar a maldade. Mas quando a volta de Jesus estiver próxima, o ódio se tornará o novo normal. A próxima coisa a observar é a disfunção na família. A família é a unidade básica da comunidade. O livro dos Salmos diz como é bom e agradável quando as famílias vivem juntas como uma só. Numa época em que a maldade prevalece, isso sem dúvida afetará os nossos círculos íntimos, começando pela nossa família. O livro de Timóteo prediz que chegará um tempo em que não haverá afeição natural pelos membros da família e a desobediência dominará o coração dos filhos. Sabemos que o relacionamento de alguém com sua família reflete seu caráter. Então, se a maioria das pessoas vive com uma família disfuncional, o que isso nos diz sobre a gravidade desse sinal? 1 João, capítulo 4, versículo 20, nos dá uma boa ideia. Quem afirma amar a Deus, mas odeia um irmão ou irmã, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão e irmã a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso me leva ao próximo sinal. A devoção a Deus diminuirá. Quando não conseguimos nem amar plenamente a nossa família, as pessoas que Deus designou para estarem conosco pelo resto de nossas vidas, isso diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. O livro de Timóteo ilustra isso. As pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosas, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniosas, sem autocontrole, brutais, traiçoeiras, precipitadas, vaidosas, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. O narcisismo estará no auge nos últimos dias. Você consegue se imaginar lidando com esse tipo de pessoa? Parece muito duro nas Escrituras, mas essas características são comumente exibidas pelas pessoas de hoje. A melhor maneira de glorificar a Deus é seguir sua palavra e se esforçar para ser temente a Ele. Este sinal é exatamente o oposto. Tenha cuidado e tome nota ao conhecer pessoas com essa personalidade. Ainda não é tarde para compartilhar a palavra do Senhor. Por causa da falta de orientação das pessoas, Mateus 24:12 diz que o amor se esfriará de quase todos. Pelo lado positivo, outro sinal é que ocorrerá uma maior compreensão da Bíblia em geral. Você já ouviu a expressão ver para crer? Bem, à medida que nos aproximamos do fim, tanto os não crentes como os crentes verão como as profecias se cumprirão exatamente da maneira como foram contadas na Bíblia. Uma vez que até mesmo os não crentes percebam que a palavra de Deus é eternamente precisa e genuína, eles começarão a aprender mais sobre Deus. Quanto aos cristãos, ficaremos mais ligados à Bíblia do que nunca. Os especialistas se aprofundarão no texto para extrair dele informações sobre o estado da humanidade. Eles terão que confiar nas profecias para se prepararem para o que está por vir. Isso catalisará o próximo sinal, um movimento de pregação mais forte. Em Mateus 24:14 está escrito: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." As pessoas vão querer se apegar ao evangelho depois de verem que Deus é verdadeiramente real. O cristianismo se tornará mais vivo do que nunca. No entanto, um estado de pânico gerará respostas diferentes do público. Alguns correrão para a verdade, e alguns buscarão conforto em diferentes fontes. O aspecto lamentável é que os evangelistas que ensinam coisas que não estão de acordo com a Bíblia têm a capacidade de proporcionar consolo genuíno às pessoas. Outro sinal é o crescente número de falsos evangelistas e falsos cristãos. Jesus pediu ao apóstolo João que enviasse 7 cartas às igrejas na Ásia. Cada carta declara as conquistas e fracassos da igreja receptora e adverte cada congregação a se arrepender. Ele desprezava particularmente os falsos pregadores, mas o número deles aumentará em breve. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, Jesus diz a uma das igrejas: "Tenho, porém, contra ti o tolerares o que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos." Junto com isso está a zombaria generalizada.
O fim do mundo exige perseguição aos cristãos e à nossa fé. Escute bem o que diz Mateus capítulo 24, versículo 9. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essas pessoas discutirão sobre por que Deus permitiria o fim do mundo e usarão isso como uma oportunidade para atacar os seguidores de Cristo. A verdade é que Deus tem alcançado cada um de nós. A salvação não é algo exclusivo. Todos nós somos chamados a servi-lo. E para nós que aceitamos o convite de viver os seus caminhos, sabemos desde o início sobre sua grandeza e profecia. A fé não pode ser seletiva. Ninguém pode afirmar ser cristão, mas apenas amar o favor de Deus em sua vida. Aceitamos que ele retornará à terra um dia, e seu retorno porá fim aos nossos erros. Quer admita ou não, você fica preocupado com a ideia do fim do mundo. Pensamos em nossas vidas, nos entes queridos, nos objetivos que ainda desejamos alcançar, nas coisas que ainda temos a fazer e muito mais. Nós nos concentramos no fato de que ainda não maximizamos nossas vidas. Se você realmente quer aprender com Deus, saberá que nosso mundo não apenas acabará, mas também dará lugar a um novo mundo. Em Apocalipse, capítulo 21, nos versículos 6 e 7, veja o que Jesus diz a João. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aguardamos com grande expectativa esses últimos dias, pois sabemos que o que está por vir será inimaginavelmente melhor do que o que temos agora. Devemos observar que enquanto fizer o seu melhor para obedecer às instruções de Deus, você estará a salvo do seu julgamento. Alguns acreditam que já estamos vivendo nos últimos dias. O que você acha disso? Portanto, arrependa-se regularmente, peça perdão a Deus e busque a sua justiça em tudo o que fizer. O dia do Senhor está próximo. Vamos esperar por ele com entusiasmo. Não perca esta importante mensagem. É sobre isso que o livro de Apocalipse tem falado o tempo todo. Sua eternidade depende do que você faz com esta verdade hoje. Veja bem, não amanhã, hoje. O livro do Apocalipse está cheio de simbolismo e imagens. Se você não tomar cuidado, poderá interpretar mal o que os versículos estão falando. Por exemplo, você sabe se eles falam sobre o passado ou sobre o futuro? Uma coisa é certa, nesses versículos estão as advertências de Deus para todas as pessoas na Terra hoje. A compreensão destes avisos se destina a ajudar todos, cristãos e não cristãos, a saber o que fazer, especialmente nesta era, à medida que nos aproximamos rapidamente do fim do mundo. O livro do Apocalipse está nos chamando a acordar para a verdade de que a eternidade é real e tudo o que fizermos e deixarmos de fazer hoje determinará o resultado dessa eternidade. Ele está nos despertando para a realidade de que existe um céu e um inferno com um lago de fogo. Todos os que já viveram na Terra e aqueles que nascerão antes da vinda de Cristo acabarão em qualquer um desses dois lugares quando deixarem este mundo. Um dia todos nós devemos enfrentar o julgamento e prestar contas ao dono de nossas vidas sobre como vivemos nossas vidas na Terra. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você está vivendo como alguém que está pronto para se encontrar com o Senhor? É muito importante que você esteja. Quero mostrar a você uma mensagem importante de Apocalipse capítulo 12 hoje. No final desta mensagem, quero que você entenda os tempos em que estamos, a força por trás das coisas que estamos vivendo hoje e como você pode se manter livre das influências negativas desta era, antes do retorno de nosso Senhor. Veja Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Este versículo nos diz três coisas. O diabo está na terra agora e não no céu, porque está escrito, festejai, ó céus, ai da terra,
pois o diabo desceu até vós. O diabo está furioso, cheio de fúria. Ele sabe que o tempo dele é curto. E se o tempo de Satanás é curto, isso significa que estamos cada vez mais perto do fim. Veremos mais sobre isso antes do final desta mensagem e você realmente entenderá o que essa afirmação significa. Se você ler toda a Bíblia, notará que o diabo está por trás de toda forma de mal e destruição que aconteceu à humanidade. Esse mal e destruição incluem tudo, desde o engano que levou à queda da raça humana, até as provações e sofrimentos de Jó, desde o pecado que mergulhou a humanidade em uma vida inferior à que Deus pretendia, até a escravidão que prende as pessoas até que elas acabem no inferno por toda a eternidade. Estas coisas confirmam que o diabo está na terra. Você pode ouvi-lo dizendo isso a Deus em Jó capítulo 1, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Antes de Satanás começar a vagar pela terra, ele era um anjo no céu, mas quando se rebelou contra Deus foi expulso e caiu na terra. O livro de Apocalipse aponta para isso. Fala de uma grande guerra no céu, onde o dragão, também chamado de diabo, e aqueles anjos que se aliaram a ele, lutaram contra o arcanjo Miguel e os seus próprios anjos que não caíram no engano do diabo. Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Eles caíram na terra e agora pretendem destruir a criação mais valiosa de Deus, a humanidade. Esta é a razão do caos sobre o qual você pode ter lido na história e do caos que você está vendo acontecer hoje em todo o mundo. Este curto versículo de Apocalipse 12 contém uma visão muito profunda que explica por que tem havido tanto pecado e maldade em nosso mundo desde os dias de Adão até o exato momento que vivemos agora. À medida que nos aproximamos do fim dos dias, ele sabe que não tem muito tempo e está determinado a destruir tudo o que puder. Até agora o diabo estava concentrado em enganar as pessoas e roubar delas a verdade e a vida, as distraindo no seu esquema destrutivo. No entanto, agora ele lançou uma guerra total contra o povo de Deus, usando todos os meios necessários, bem como mantendo os incrédulos presos na sua incredulidade até que os destrua com sucesso, para que não possam encontrar a salvação. Ele está usando tudo ao seu alcance para afastar de Deus o maior número possível de almas através do pecado, dos sistemas mundanos, das tentações, das pressões e até mesmo dos problemas. Ele espera poder levar consigo muitos do povo de Deus para a condenação eterna. Mas você não precisa ter medo. Deus providenciou uma maneira de escapar, dando Jesus Cristo como sacrifício pelos nossos pecados. Quando Jesus pagou o preço pelos pecados da humanidade, que nos mantém afastados de Deus, ele também derrotou Satanás para sempre naquela cruz em nosso favor. Vejamos o que diz Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 15. "E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz." O mundo hoje é um foco de pecado, abuso, maldade, abominações, morte e dor. Quando dizemos que o diabo se tornou desenfreado, você pode ver tudo isso ao seu redor, tanto dentro como fora das quatro paredes da igreja. Dentro das nossas igrejas há falsos profetas, enganando as pessoas com palavras que não concordam com a palavra de Deus, encorajando as pessoas a viverem para si mesmas e não para Deus. Eles estão usando as pessoas para satisfazer a sua própria ganância, em vez de levá-las a Deus. Além disso, dentro da igreja há pessoas que levam vidas duplas, passando a impressão de bondade, mas vivendo na ganância, sem se incomodarem com a pecaminosidade e vivendo com um coração impenitente e endurecido contra a verdade. Você também tem dissensões e divisões, amargura e falta de perdão na igreja. E também, quando olha para fora da igreja, você pode ver como todo lugar está infestado de guerras, crises, doenças, estilos de vida abomináveis e abusos. A sociedade continua normalizando abominações e agindo contra a justiça. Essas coisas não estão simplesmente acontecendo. São os reflexos do que lemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. O diabo está cheio de fúria porque o seu tempo é curto, então ele está decidido a destruir. E assim,
A Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Neste mundo você tem apenas um inimigo verdadeiro, e é quem faz de tudo para não descansar até destruir completamente sua alma na condenação eterna, o diabo. É exatamente aqui, neste versículo que vou ler de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que o diabo quer que você esteja no último dia. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Qual é então o nosso consolo em todas essas coisas? A resposta é Deus. É nos voltando e focando em Jesus que encontraremos segurança. A Bíblia nos diz que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e encontram segurança. Um relacionamento com Jesus coloca você no caminho da salvação eterna e da vida no céu. Esse relacionamento coloca você nesse caminho e seu foco em Jesus te manterá nele. Você deve colocar sua fé em Jesus para vencer esta batalha. Veja, Jesus já venceu o diabo e conquistou a vitória sobre ele. Agora, através de Jesus, também recebemos o poder para vencer o diabo e resistir às suas tentações. É o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pressões surgirão em nosso caminho como seguidores de Jesus, mas devemos encontrar conforto nisso. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele já nos prometeu vida eterna e um lugar de descanso, paz e abundância no reino de Deus para sempre. Não há nada que Satanás possa oferecer que supere isso. Nenhum conforto na terra, nem ameaça de morte deveria fazer você jogar fora sua fé em Jesus. No livro de João, capítulo 14, versículos 1 ao 4, ele disse aos seus discípulos e indiretamente também a nós, porque também somos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Há um lugar no céu para quem crê e mantém os olhos em Deus. Você deve continuar focado nele, apesar de todas as distrações. Todas as coisas que mencionei anteriormente são sinais que apontam para o final de Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que é o tempo curto. Embora a eternidade seja longa, o tempo antes de entrarmos nela é muito curto. Uma decisão errada, uma distração, um momento de engano pode custar sua salvação para sempre. A maldade e o estilo de vida abominável do mundo de hoje são a prova de que muitas almas estão perdidas e não conhecem o caminho. Mas o caminho está sempre aqui, e seu nome é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para todos que ainda não se voltaram para Jesus através da fé, pois cada dia que fica longe, você se mantém afastado da sua própria salvação, volte-se para Jesus agora, para que você não acabe em um lugar de dor e arrependimento por toda a eternidade. Quase todos os sinais do fim dos tempos profetizados na Bíblia há milhares de anos foram cumpridos diante dos nossos olhos. Este não é o momento de discutir se a palavra de Deus é verdadeira ou não. Continuar negando a autenticidade da palavra de Deus, mesmo com evidências, não é sábio e custaria sua alma para sempre. Jesus diz: venha a mim e eu lhe darei descanso. Você precisa se concentrar apenas em Jesus. Deixe os pesos e as distrações de lado. Lembre-se de que fora dele não há caminho, nem vida, nem verdade, por mais sutis ou bem-intencionados que possam parecer. Lembre-se da parábola das virgens sábias, e não adormeça, nem deixe sua luz se apagar. Continue a falar e a defender a verdade. Continue atento a esses sinais e espere a vinda do seu Senhor e Salvador. Peça a Deus que te dê sabedoria e um coração com discernimento para sempre conhecer e defender a verdade. Que possamos caminhar com o Senhor diariamente para não nos perdermos no caos e na teia do engano de Satanás. Lembre-se das palavras de Jesus: nem todo aquele que me chama de Senhor
entrará no reino de Deus. Lembre-se de que não se trata apenas do que você diz, mas do coração de onde isso vem. Será que Jesus reina apenas nos seus lábios ou também no seu coração? Será que você só concorda com a Bíblia quando ela apoia o que você pensa ou faz você se sentir bem e argumenta contra ela quando ela te incomoda? Devemos preparar nossas vidas por meio do arrependimento e do relacionamento com Jesus. Devemos estar prontos, nos concentrando nele e o seguindo de todo o coração. Precisamos nos posicionar contra tudo que Deus se opõe e devemos abraçar apenas o que ele aceita. Como sabemos disso? Através da palavra. Deus nunca pode mentir ou se contradizer. Ao manter o foco, seja encorajado com a promessa de Jesus de que um dia ele te levará para estar onde ele está. Ele está falando sobre o céu, e se tem um lugar que você jamais deve perder, é o seu lugar no céu. A Bíblia nos diz que lá haverá alegria, paz, descanso e glória indescritíveis. O céu e a terra não são iguais e são incomparáveis. O céu é um lugar muito melhor. Não há guerras, contas, desemprego, corrupção, crime, lágrimas ou pecado. No céu, sua vida não será atormentada pelo medo de más notícias, morte, envelhecimento, carência, perda ou decepção. O céu é a definição de perfeição além da mente humana. Lá você testemunhará e estará na presença de Deus para todo sempre. Eu encorajo você a permanecer sempre focado em Jesus. Se cerque das coisas que te lembrem de sua cidadania celestial e confie em Deus para te ajudar a terminar bem a sua jornada. Aqui estão alguns sinais de alerta que todo cristão precisa observar nestes últimos dias antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito do sono. O espírito do sono é o espírito que enfraquece o compromisso de uma pessoa com as coisas espirituais. É uma influência espiritual que causa desinteresse e preguiça pelas coisas de Deus. Jesus contou a parábola das 10 virgens para ilustrar como será o reino de Deus nos últimos dias. Nessa parábola, Jesus deixou claro que ambas as partes, cada uma das 5 virgens, representavam a pureza, ou seja, os filhos de Deus. A parábola não era para o mundo, mas uma advertência aos cristãos que já tinham luz, ou, como no caso das virgens, as lâmpadas e o azeite. Jesus disse que enquanto as virgens esperavam a chegada do noivo, todas adormeceram. Tanto as sábias quanto as tolas adormeceram. Enquanto dormiam, foi feito o anúncio da chegada do noivo. Elas se levantaram e prepararam as lâmpadas para esperá-lo. Contudo, como as tolas não tinham óleo extra, que é uma representação da graça e do apoio do Espírito Santo, elas não puderam manter suas lâmpadas acesas até a chegada do noivo. Quando decidiram comprar, já era tarde demais. Antes de voltarem, ele entrou na festa com as virgens que estavam prontas, com o azeite extra. Outra parábola que Jesus contou sobre esse assunto foi a do trigo e do joio, em Mateus capítulo 13. Ele falou sobre um homem que semeou boas sementes, mas acordou e descobriu que havia sementes boas e ervas daninhas em seu campo. Jesus disse que enquanto o homem dormia, seu inimigo veio secretamente e plantou ervas daninhas entre suas boas sementes. O espírito do sono tornará o cristão inativo ou passivo em relação às coisas sobre as quais ele deveria estar atento. Este é um dos sinais de alerta que todo cristão deveria prestar atenção nesses últimos dias. Aquelas distrações que querem te manter longe da oração, do estudo da palavra, da frequência aos cultos da igreja e da obediência à palavra de Deus. As distrações fazem com que você durma. Um sinal de que você começou a adormecer espiritualmente é quando percebe que as coisas que antes te interessavam não interessam mais. Você sabe que começou a adormecer quando consegue ficar mais tempo sem orar, sem estudar a Bíblia ou ter comunhão com outros cristãos. A Bíblia nos ensina a despertar de todo sono e a receber a graça de Deus que nos permite estar em guarda e esperar a sua volta. Veja o que diz Efésios capítulo 5, dos versículos 14 a 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Um dos perigos do sono espiritual é que, como o agricultor que semeou boas sementes e foi dormir, você dá ao inimigo, o diabo, espaço para entrar e plantar sementes de destruição em sua vida.
Antes de realmente saber o que está acontecendo, você vai perceber que está se sentindo acomodado com as coisas que normalmente nunca toleraria em sua vida. Isso é um sinal de sono. Quando você dorme, você permite que o inimigo plante coisas em sua vida que irão diminuir sua sensibilidade espiritual. Oro para que o Senhor desperte cada um de nós de todo sono e ilumine sua luz sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Outro sinal a ser observado nesses últimos dias como cristão é o aumento do pecado e da maldade do ser humano. Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria. Hoje em dia você não precisa ter televisão para saber o que está acontecendo no mundo. Você não precisa ver as notícias para saber o quão degenerado o mundo se tornou. O mundo sempre esteve espiritualmente morto, mas ainda existiam alguns valores morais fortes sendo defendidos na sociedade. Mas hoje, quase todos os sentidos de moralidade foram jogados pela janela. Toda forma imaginável de pecado e abominação está sendo explorada e normalizada no mundo. Podemos chorar o dia todo, mas isso não mudará o fato de que tudo isso são sinais de que o fim está perto. Embora o cristianismo não seja apenas uma questão de moral, sabemos que toda boa forma de moralidade é sustentada na nossa fé. A Bíblia nos ensina muito sobre moral porque ela tem um lugar na nossa adoração a Deus. O nível das coisas erradas no mundo de hoje é uma prova e um sinal de alerta de que o fim está próximo e que devemos estar atentos. Houve uma época em que coisas erradas eram feitas em segredo. Muitas pessoas não tinham a ousadia de cometer certos atos porque a sociedade desaprovava. Isso manteve muitas tentações e pressões sob controle. No entanto, desde então, o diabo interveio para erguer pilares de tentações em todos os campos e plataformas. Muitas formas de pecados e diversas abominações nos são apresentadas todos os dias, mesmo quando estamos no conforto de nossos lares. Devemos fazer a oração do Pai Nosso que diz: "Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal." E devemos fazer de tudo para evitarmos tudo que nos tenta pecar. Ao reconhecermos esse sinal de alerta, ele deverá nos ajudar a nos manter puros e santos diante de Deus, nosso Redentor, porque um dia compareceremos diante dele para prestar conta de nossas vidas, e nenhum de nós sabe quando será esse dia. Outro sinal de alerta que devemos estar atentos como cristãos é o amor por si mesmo acima do amor a Deus. A Bíblia diz, em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao 5, "Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes." Uma das razões pelas quais o pecado e muita decadência dolorosa se infiltraram na nossa sociedade é porque o amor a Deus, a justiça e a boa moral foram substituídos pelo amor egoísta e pelo sucesso a qualquer custo. Certa vez ouvi um homem dizer que uma das raízes de todo pecado é o egoísmo. As pessoas se amam demais para negar a si mesmas as coisas que Deus diz que não deveriam fazer. A carne não teme e nem ama a Deus. Por isso ela anseia pelas coisas, sem se importar se Deus quer que você as faça ou não. Cada vez que tomamos partido da nossa carne, o resultado é um pecado contra Deus. A carne te diz para caluniar, para machucar os outros, para machucar aqueles que te machucam, para amar apenas aqueles que te amam e para fazer qualquer coisa que te faça feliz, mesmo que isso não glorifique a Deus. Olha ao seu redor hoje. O mundo nos mostrou o que acontece quando permitimos que o amor por nós mesmos nos conduza mais do que o amor a Deus. As pessoas foram ensinadas a abraçar muito da carne, e agora podemos ver o que acontece quando a carne reina. Desejos não naturais, diversas abominações, corrupção, crime e injustiça contra a humanidade. Muitos pais recorrem ao homeschooling, que é o ensino do currículo escolar dentro de casa, devido à maldade que se espalha pelas instituições de ensino de hoje em dia. Por mais assustador que isso pareça, até que Jesus volte, isso continuará. Porém, como verdadeiros cristãos, devemos compreender que estes são sinais de Deus sobre o fim. São sinais que devemos observar e ter cuidado.
Mantenha você e sua família no temor do Senhor. Não somos guiados pela nossa carne ou sentimentos, mas pelo Espírito de Deus. E por último, outro sinal que alerta todo filho de Deus nesses últimos tempos é a queda de muitos na fé. Um dos sinais cruciais que caracterizam o fim é o afastamento de muitos da fé. O próprio Jesus nos avisou que isso aconteceria. Na verdade, muitos dos eleitos cristãos salvos serão enganados nos últimos dias e deixarão de seguir a Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículos 10 e 11: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E com isso, o apóstolo advertiu: quem está de pé, cuide para que não caia. Nestes últimos dias, não se trata do quão forte você é, mas do quão dependente você é da graça de Deus para te sustentar. Nestes últimos dias, até o mais forte dos santos pode se tornar vítima disso. Nestes últimos dias, há um engano em massa acontecendo, mesmo no corpo de Cristo, sendo orquestrado por falsos mestres e falsos crentes. O objetivo é afastar o maior número possível de cristãos da verdade salvadora de Jesus. Muitas pessoas abandonaram a fé porque alguém as ofendeu e elas não conseguiram deixar isso de lado. Outros estão mudando porque se sentem decepcionados com Deus. Alguns estão mudando porque não são pacientes o suficiente para esperar até que Deus atenda às suas necessidades, quando o diabo promete atender tudo de uma vez. Há ainda aqueles que estão se afastando sem saber. Como filho de Deus, você deve saber que essas coisas são um sinal de alerta. E o que Jesus nos disse sobre isso? Vejamos Mateus capítulo 24, dos versículos 30 ao 33. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. O propósito desses sinais é nos ajudar a lembrar que Deus cumpre a sua palavra e nunca falha. Então, se você é como as virgens da parábola e adormeceu, acorde e pegue o óleo extra para manter a luz acesa e não se perder. O propósito desses sinais de alerta é nos desafiar a continuarmos firmes na verdade da luz de Deus e a nunca desistirmos, não importa o que aconteça. O objetivo é nos dizer que em breve todas as lutas, as dores deste mundo e as dificuldades com as quais temos que lidar estão prestes a acabar. O Senhor prometeu vir, virá e estaremos com Ele para sempre. Seja encorajado, meu amigo e minha amiga. Sua espera valerá a pena. Continue crendo em Deus. Não desista e não tenha medo. Ele virá e salvará aqueles que confiam nele das maldades deste mundo de uma vez por todas. As pessoas vêm e vão, mas os enviados por Deus são aqueles que devem ficar. Há quanto tempo você está neste mundo? Presumo que pelo menos algumas décadas. Você viu e experimentou coisas que nunca imaginou que veria. Você está familiarizado com a crença comum de que a única coisa constante neste mundo é a mudança? As mudanças que ocorrem em nossos relacionamentos com outras pessoas normalmente são uma surpresa. Somos mais vulneráveis aos danos causados por estes. Você já cortou relações com um amigo? Ou deixou uma pessoa entrar na sua vida para ela te sabotar? Esses encontros são experiências compartilhadas porque todos passam por eles de uma forma ou de outra. Quando um agricultor planta sementes, ele sabe que nem todas brotarão com sucesso. Existe apenas uma porcentagem que se transformará em plantas saudáveis. Da mesma forma, nem todas as pessoas em sua vida agora são capazes de crescer com você. Isso ocorre porque algumas pessoas são enviadas pelo diabo para distraí-lo. São esses que servem de isca em sua vida. Você percebe que as pessoas gostam de coisas artificiais como decoração? Vamos pegar isso como exemplo, uma planta falsa. É bom ter e agradável aos olhos, mas isso é tudo que contribui. Ela está lá apenas para parecer bonita,
ao contrário de uma planta real que pode lhe ensinar uma ou duas coisas importantes. Você se sentiria realizado vendo uma planta artificial permanecer igual todos os dias? Claro, é um tipo diferente de realização quando você vê o crescimento acontecer na sua frente. Embora as pessoas que o diabo introduz em sua vida possam ser agradáveis aos olhos do mundo, elas não têm em mente os seus melhores interesses. Pelo menos uma planta não faz mal, certo? Pensem como a pressão dos colegas é especialmente prevalente entre os adolescentes de hoje. É porque as crianças imitam seus amigos populares e elegantes e consentem em comportamentos imorais como beber, fumar e outros vícios, apenas para permanecerem conectados com seus colegas. Satanás planta essas pessoas para chegar até você. Mesmo depois de passar muito tempo com alguém, é realmente impossível saber quem é verdadeiro e quem é falso, especialmente agora que estamos discutindo intenções de prejudicar você. Nenhuma preparação será capaz de protegê-lo de um ataque lançado por alguém ao seu lado propositalmente. O livro de Provérbios nos diz: não tenhas inveja dos homens maus, nem desejes estar com eles, porque os seus corações maquinam a violência e os seus lábios falam de desgraças. Um aspecto interessante disso é que, embora algumas pessoas sejam completamente influenciadas pelo mundo antes de entrarem em sua vida, algumas são caçadas pelo diabo depois de serem apresentadas umas às outras. Deus constantemente nos direciona para o caminho certo, mas há pessoas cujos corações não estão totalmente entregues a ele. Elas são mais suscetíveis à influência do diabo por causa disso. Uma pessoa pode ter sido um bom amigo para você há muito tempo. Vocês podem até ter caminhado juntos em nome de Deus, mas se ela não resistir à tentação de Satanás, então sua amizade vai desmoronar. Nossa história com ela é a razão pela qual é difícil reconhecermos o problema e nos afastarmos da situação. No livro dos Salmos, Davi clamou ao Senhor por causa de uma situação semelhante. Ouça a dor nesta escritura. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se o inimigo se levantasse contra mim, eu poderia me esconder. Mas é você, um homem como eu, meu companheiro, meu amigo íntimo, com quem certa vez desfrutei de doce comunhão na casa de Deus, enquanto caminhávamos entre os adoradores. Davi sofreu muito ao ser traído por um amigo próximo. Ele se esforçou para compreender como um amigo tão dedicado poderia abandoná-lo como se o relacionamento deles não tivesse valor. Há uma citação que diz o seguinte: talvez as pessoas não tenham realmente mudado. Talvez você nunca soubesse quem eles realmente eram. Como filhos amados de Deus, precisamos de saber como estas pessoas se comportam para que possamos proteger-nos de sermos influenciados pelo diabo. Deus exporá essas pessoas mal intencionadas das seguintes maneiras. Essa pessoa demonstra um espírito de infelicidade em suas batalhas vitoriosas. Você é o maior reflexo da glória de Deus. Seu eu atual e tudo o que você possui servem como evidência do amor incomensurável de Deus por você. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4, proclama: porque o Senhor teu Deus é aquele que vai contigo para lutar por ti contra os teus inimigos para te dar a vitória. Então, quando você contar ao seu círculo sobre as maravilhas que Deus realizou em sua vida, aqueles que andam no caminho do diabo ficarão visivelmente infelizes. Estes são os únicos capazes de maltratar você, pois plantaram as sementes da inveja em seus corações. Quando alguém é enganado pelo diabo para desprezá-lo por ter o que deseja para si, ele tramará uma quantidade ridícula de conspirações apenas para infligir dor a você. Os humanos tendem a agir com base na emoção. Não somos como máquinas que realizam atividades com neutralidade. De uma forma ou de outra, temos pontos fracos que permitem que outras pessoas vejam através de nós. A inveja é uma emoção fácil de detectar, mas somente enquanto você está consciente do que está ao seu redor. A inveja no coração de uma pessoa significa que ela não está em paz com o que ela é. É por isso que apontam um dedo e se intrometem nos assuntos de outras pessoas. O diabo quer trazer à tona o que há de pior em nós para que nos rebelemos contra Deus. Se esta pessoa não demonstra um espírito de paz, Deus está enviando um chamado para despertar. Esta pessoa personifica o espírito da tentação. Uma coisa que todo cristão sabe sobre Deus é que ele pessoalmente nos livra da tentação. Incluímos isso em nossas orações rotineiras. Se confia em Deus para protegê-lo da tentação, deve ter cuidado em relação a situações que possam seduzi-lo. Jesus assumiu uma forma humana e viveu uma vida modelo impecável. De acordo com Hebreus capítulo 2, versículo 18,
pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quando Deus entregou Jesus para a salvação dos pecadores, ele foi a um jardim e orou 3 vezes, pois não queria perecer. Sabemos que Cristo foi tentado a fugir deste sofrimento porque estava literalmente chorando sangue enquanto orava ao seu Pai. Veja, ele era humano. Ele poderia ter fugido, e teria sido uma coisa lógica a se fazer, já que ele teve a chance de escapar da morte. No entanto, ele possuía uma sabedoria que nenhum homem jamais teve. A tentação é o nosso maior inimigo. Dito isto, quando uma pessoa tenta você a participar de algo que não está de acordo com os ensinamentos de Deus, isso é uma tentação em forma humana enviada pelo próprio diabo. Fique longe de pessoas que tentam persuadi-lo a fazer o que é errado. Você pode rejeitar constantemente o convite dessa pessoa, mas o fato de estar cercado por um espírito maligno exige discernimento. Me diga, você quer estar na presença de alguém que não é enviado por Deus? Veja só, nenhuma das coisas que eu disse antes realmente importa se você não se afastar dessas pessoas. Sim, ele revelará a pessoa que está conspirando contra você. Ele garantirá que você esteja protegido das tentativas do diabo. Então, nesse processo, o que exatamente você está fazendo por si mesmo? Tenho certeza de que você já ouviu o ditado para manter seus amigos e inimigos mais próximos. Existe uma tática complicada que o diabo usa. Ele cria uma fachada que mostra simpatia, piedade e todas as coisas admiráveis, mas por baixo está a maldade. Uma escritura no livro de Provérbios nos diz: os inimigos se disfarçam com os lábios, mas em seus corações abrigam o engano. Embora sua fala seja encantadora, não acredite neles, pois 7 abominações enchem os seus corações. Satanás envia pessoas em sua direção da mesma forma que os países enviam espiões para viver em um país adversário. Ele quer extrair mais informações sobre você e usar isso para prejudicar você e seu relacionamento com Deus. Não dê a ele a oportunidade de causar estragos na vida que Deus meticulosamente curou para você. À medida que você se desenvolve como cristão, o mesmo acontecerá com o seu relacionamento. A coisa mais importante sobre virar as costas para essas pessoas é que você deve se afastar para poder orar por elas. Não digo para você ir embora apenas por sua causa. Você precisa dar alguns passos para trás para chegar a Deus e orar pelas pessoas com esse tipo de espírito. Esse é o seu mandamento contundente em Mateus capítulo 5, versículo 44. Lá diz: mas eu lhes digo, amém aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Você chegou tão longe em sua jornada para a piedade e, a partir disso, deve saber quão poderosa é a oração de uma pessoa justa. Em todas as circunstâncias, boas ou más, Deus quer que elevemos orações a Ele. Devemos orar para que essas pessoas se afastem da influência de Satanás. Lembre-se, todos vocês são chamados e cuidados por Deus. É preciso entender que a pessoa plantada pelo diabo também é a vítima. Lembre-se de que Eva foi criada por Deus e ainda assim foi controlada pelo mal, para prejudicar o relacionamento entre Adão e Deus. Ela foi plantada por Deus, mas também foi vítima de Satanás. Deus está sempre dizendo que devemos odiar o pecado e não o pecador. Os pecadores precisam de orientação. Peça a Deus para ajudá-los a redimir suas vidas em sua presença. Seja um instrumento de paz. Lucas 6 nos diz ainda para abençoar aqueles que te amaldiçoam, orar por aqueles que te maltratam. Não acha isso lindo? Apesar das tentativas de sabotagem do diabo, Deus está nos dizendo para permanecermos compassivos em oração. Afinal, somos chamados a servir. Irmãos e irmãs, somos abençoados por ser uma bênção para outras pessoas. Se eles não apresentarem algum tipo de melhoria, pelo menos você cumpriu seu papel devidamente. Agora você pode ir embora para sempre. Não precisa se sentir mal por romper relações com alguém que não te valoriza. Tenha em mente o quão precioso você é como um dos filhos escolhidos de Deus. Mude seu foco para as conexões que Deus deseja que você tenha.